o padrão que você comunica como pessoa, o padrão de caráter que você comunica. Não só de caráter. Qual o padrão como profissional que você está comunicando? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E vamos para mais um dia, mais uma oportunidade que temos de fazer o plantio certo. A vida é feita de escolhas. Cada escolha que fazemos traz um resultado. Hoje pela manhã, tem alguém que ouviu aquele testemunho hoje pela manhã? Levanta a mão, por favor. Você estava todo observando, hein? Tem gente que viu pessoalmente, né? Quem viu, quem assistiu, por favor? Isso. Estou falando não de ontem, o de hoje, tá? O de hoje. É lindo, incrível. Isso nos dá cada vez mais autoridade para falar e mostrar o que Deus faz, de onde Deus tira, como Deus levanta, como Deus exalta pessoas, né, os improváveis, os pequenos, que Deus transforma de uma forma tão radical, tão poderosa, como nós vimos. Mas, vou voltar no testemunho de ontem. Quem assistiu de ontem? Então, preste atenção numa coisa que muito me edificou hoje. Muito. Quem não assistiu o testemunho de ontem, depois vai lá no meu canal do YouTube, está logo no início da reunião, vai lá e assiste. É uma frase que eu sempre digo às pessoas: as pessoas não perdem, elas desistem. Hoje pela manhã, quando eu terminei o culto da manhã, aquela jovem, a filha que estava no altar ontem junto, para quem assistiu o testemunho, estava aqui, ela subiu no altar e ela abriu um saco. Quando ela abriu o saco, o que ela mostrou e ela tinha dentro daquele saco? Ela abriu e disse assim: aqui estão todos os meus memoriais. Ela estava dizendo: aqui está o memorial de 17 anos, eu não perdi uma campanha, eu não perdi um propósito, todos os anos eu repeti os mesmos pedidos, eu não desisti, não abri mão em nenhum momento, está aqui, inclusive o lenço de lágrimas que eu enxuguei, dentro da igreja eu guardei junto, inclusive a de ontem também, por conta da emoção, eu enxuguei minhas lágrimas aqui e está guardada, porque a lágrima agora não é mais lágrima de choro, é lágrima de alegria. Eu fiquei encantado porque em 18 anos de história, você não desistir, acreditar que Deus vai fazer uma reviravolta numa história complexa, numa história que envolve restauração familiar, uma história que envolve justiça, uma história que envolve não só justiça, restituições. E aí você vê Deus fazendo e cumprindo e mudando situações de uma forma incrível. O que mexeu comigo? Tem 17 projetos lá. Sabe o que significa? Mas Deus só foi responder depois de 17? Não, Deus veio trabalhando, abençoando, restaurando, restituindo para completar a obra agora. Aí eu pedi para o Vitor bater foto, está na minha mão. Eu pedi para ele bater foto de todos os 17. Sim.
todos os anos, repetindo, ela ainda abriu para mim, foi mostrando, aí eu repeti cada ano o mesmo pedido. Cada ano eu acreditei. Diga, as pessoas não perdem, elas desistem. E se não desistir, não perde nunca. Porque parte das restituições que eles estão tendo agora, na verdade, é mais por uma questão, talvez, de justiça mesmo, sabe? Porque muito do que já precisava ter acontecido, aconteceu. O que faltava era essa conclusão incrível que Deus fez, vocês ouviram ontem. E aí nós vemos hoje alguém que não tinha onde morar, dormiu noites e noites em posto de gasolina no carro, dentro do carro, e hoje é uma pessoa extremamente próspera, um empresário extremamente bem-sucedido, com vários imóveis, terminando 2024 como o melhor ano da história de vida, com faturamento muito acima, já em outubro, faturamento muito acima do que foi o ano passado, em outubro. Conquistas, novos imóveis, novos bens e o relacionamento com Deus, que é a prioridade, então está aí. Eu vou começar essa mensagem por algo que diz assim: comunique um padrão elevado. Diga comigo, comunique um padrão elevado. Olha, a mensagem que eu vou falar, abre seu coração para ouvir, porque ela vai penetrar profundamente em alguns corações aqui, ela vai bater um pouco profundo, um pouco doído em alguns. Mas você está pronto para isso, não está? Sim ou não? Você quer ouvir o que você quer ouvir ou você quer ouvir o que você precisa ouvir? Você quer ouvir o que Deus tem para você ou você quer ouvir o que massageia o seu ego? Você quer vencer ou não quer vencer? Então abre teu coração e prepara para ouvir, porque tem mensagens, nós não podemos ser colocados no nosso propósito sem antes ser preparados para ele. Não há como. Se Deus não te preparar, Ele não pode te colocar, Ele não pode te honrar. Ou você deixa Ele te preparar, ou você fica à margem, à beira do caminho, olhando para tantas coisas e nunca vivendo elas, porque tudo tem um propósito. Isaías 32:8 diz assim: porém o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Diga comigo, o generoso sempre prospera. Olha, o generoso planeja coisas generosas, a generosidade está dentro dele, por meio de coisas generosas ele ficará em pé. Por conta da sua generosidade ele vai permanecer de pé. O generoso, a Bíblia diz que ele sempre, sabe que generosidade não envolve unicamente dinheiro, dinheiro faz parte. Pessoas generosas, pessoas com alto nível de generosidade. Então, o que acontece é que muitas pessoas passam a vida inteira contando as suas histórias ou historinhas, desculpas que validam e justificam suas crenças falidas. É como se eu tivesse uma justificativa para estar onde eu estou, não ter rompido, não ter vencido, e cada testemunho que a gente vai ouvindo, que vai chegando até nós, como este, hoje pela manhã, mostra que a resposta certa, as decisões certas nos levam aos resultados almejados. Então, é muito comum a gente ouvir as palavras: eu não tive apoio de ninguém, eu não fiz faculdade, eu não consigo perder peso por causa do estresse, eu estou endividado por conta da crise, que são desculpas que a gente vai dando, histórias que a gente vai contando e para validar a passividade ou o nosso fracasso. E nós precisamos. Hoje eu olhei dentro do olho de uma pessoa e falei assim: se você continuar acreditando nas mentiras que você conta para você, sua vida não vai mudar. Porque quando eu estava falando com uma pessoa hoje, e quando eu toquei num ponto, ela já entrou em defesa. Eu falei assim: se você não parar com isso, você não vai sair do lugar. Você pode continuar tentando se defender, se justificar, só que o resultado não vai mudar. E você não vai poder reclamar de sua vida. Tá bom?
Então, nós precisamos ser verdadeiros e, muitas vezes, ter honestidade conosco. Espera aí, eu sou assim mesmo, né? Eu disse hoje, ninguém precisa treinar por fracasso, ou precisa? Não tem treinamento por fracasso. E se tivesse, né, é só você seguir a vida dentro de um padrão comum, normal, mediano. É só você seguir, muitos é só seguir fazendo o que está fazendo, que o fracasso é certo. É isso. Então ninguém precisa treinar para engordar. Precisa, gente? Precisa gente treinar para engordar? Sim ou não? Não precisa. A gente não precisa treinar para engordar, é só comer de forma displicente, relaxada, que a gente engorda, não tem problema nenhum. Ninguém precisa treinar para ser chato. Às vezes é chato naturalmente, né? Mas você precisa treinar e botar um esforço, fazer um esforço muito grande para os resultados serem outros, para melhorar. Ninguém precisa treinar para ser pobre. Precisa, gente, treinar para ser pobre? Sim ou não? Agora, se eu quero ser uma pessoa melhor, é imprescindível que eu treine, eu tenha treino, foco, eu tenha determinação. Isso requer de nós. Isso requer e muito de nós. Eu preciso treinar para melhorar, eu preciso... existem muitas pessoas que carregam um histórico de frustração, de fracasso, e muitas pessoas não pararam para dizer assim, não, eu preciso, é como eu tenho dito nos últimos dias, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Às vezes você, seu time está caminhando por uma direção de uma derrota terrível, um vexame de derrota. É como uma partida de futebol. Vai para o intervalo, no intervalo faz os ajustes, faz as correções, faz os acertos que precisam fazer, né? Reforça a defesa, reforça o ataque, fecha as brechas, aonde o inimigo está conseguindo encontrar vazão, ajusta a equipe e vai para o segundo tempo. Quando você vai para o segundo tempo, nem parece o mesmo time. Não é verdade? Nem parece o mesmo time. Quem já viu um jogo assim? De quanto seu time estava perdendo e você viu ele virar? Deixa eu ver. De quanto? Não, de quanto seu time? O time que você gosta, você já viu ele perdendo e ele foi para o segundo time e ele virou? Ou segundo, de 3? De 4? Estava perdendo de 4 e virou 5-4. Olhando de fora, você fala assim, 4, perdeu. Não tira isso no segundo tempo. Não é verdade? Mas os ajustes que foram feitos gerou uma mudança. Não é verdade? Os ajustes que foram feitos, você não está falando de jogo nacional não, né? Entendi tudo. E foi mesmo, Atlético de Madrid? Eu vi um jogo desse mesmo. Teve um jogo que parecia que era irreversível. Tomou na casa, em casa tomou de 4-5, foi para o outro, reverteu, virou o jogo e foi lindo a virada. O que eu tenho pedido para você repetir? Diga assim, nós vamos virar o jogo. Mas quanto eu estou determinado? Quais os ajustes que eu estou determinado a fazer para virar o jogo? Quais? Espiritualmente falando. Quantos de vocês lembram dos 7 passos que eu dei ontem para vocês por propósito da mudança? Primeira decisão, buscar a Deus. Segunda decisão, oração. Jejum. Depois, não só tomar posse, como declarar a palavra profética, porque Deus usa o profeta, lança uma palavra e você tem que possuir essa palavra e declarar. Foi o que Josafá fez. Sexto, a adoração. E sétimo, parece uma coisa boba, mas sexta-feira quem estava aqui viu o que uma oração pode fazer. Parece uma coisa boba. Eu sempre alerto sobre isso.
Se eu resolver fazer uma surpresa com vocês aqui agora e fazer aquela oração, descascar muita gente vai entender por que eu sempre faço o alerta sobre a vida, o mundo espiritual. Não brinque, porque às vezes você acha que as coisas estão travadas e é natural, e não é natural, é espiritual. E muitos agem como se fosse natural. Aí onde muitas pessoas saem em busca de estratégias, saem em busca de técnicas, de ferramentas, saem em busca de uma série de coisas e se esquece que o espiritual que vai te levar a romper. Porque não se desvincula, não muda uma coisa. Eu separo o meu espiritual do material, o meu espiritual do meu profissional. Não tem como você separar. Se você acha que há como separar, desculpa, você está equivocado. Não há a possibilidade de separar. Você é um corpo, você é uma alma, você é um espírito. E o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. E eu vou te mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para você, que tem coisa na sua vida que é sagrada. E se você não aprender a lutar de forma espiritual, você não consegue romper. Porque tem coisas que são sagradas na vida da gente, são santas, são especiais. Se nós pararmos para observar a média das pessoas, existe uma média. É muito fácil você observar e em cima da média você consegue crescer, você consegue evoluir, você consegue fazer coisas que muitas pessoas não têm conseguido fazer. Você desenvolve o seu diferencial. Mas às vezes a gente olha para a média e acaba sendo influenciado pela média. E isso é um ponto ruim. Eu não tenho telão aqui para vocês lerem. Qual é a palavra que eu falei no início, a primeira palavra? Diga comigo, comunique um padrão elevado. Então vamos pensar assim, eu vou fazer perguntas para você. Você quer ser melhor? Em que está se diferenciando? Porque no mínimo, voltando aqui para a questão espiritual, um ponto que te diferencia muito dos demais, se estiver ativa, é a sua fé. Ela te diferencia e muito dos demais. Porque você acredita em coisas que as pessoas não acreditam. Você ora por coisas que a maior parte das pessoas não oram. Você tem a coragem de fazer orações ousadas. O que você faz que todo mundo está fazendo? Nós vivemos na era da imagem, né? As pessoas hoje, nós estamos cercadas de pessoas seduzidas por aquilo que o rodeia. Infelizmente, hoje nós vemos uma geração rasa, fútil, uma geração superficial, dependente inteiramente da imagem. É uma coisa que eu sempre falo, tem uma coisa que eu quero que você pregue para você e fale para você. Pare de se preocupar de vender uma imagem que você não é, que você vai quebrar a cara com isso. Seja, não pareça. Não queira parecer que você é bem-sucedido simplesmente para mostrar para a pessoa. Lute para ser bem-sucedido. Não queira parecer que você é uma pessoa feliz. Lute para ser feliz. Já que você tem que pagar um preço para isso, então seja. Tem gente que finge que é próspero, você sabe disso. Tem gente que finge que é bem-sucedido, tem gente que finge que é contagiado por uma imagem, que é a imagem do coletivo, aquilo que está aí. Infelizmente, boa parte das pessoas hoje são rasas, fúteis, frustradas, por ser contagiado por esse sistema que está aí. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem gente que às vezes a gente está tentando mostrar uma imagem para ela, está pouco se lixando para nós. E se você não for bem-sucedido, meu filho, se você fracassar, você vai descobrir que você não vale nada para essas pessoas. É verdade ou não é? Você vai descobrir que você não vale nada, você vale o que você tem. O dia que você não tiver nada, você não vale nada para elas. Diferente do nosso relacionamento para com Deus. Esses dias nós ouvimos o testemunho da Márcia, que vivia, teve dia de ter 80 em casa em festa, né? A hora que quebrou, perdeu tudo, cadê os 80? Vocês viraram leprosos, lepra pega. É assim. É que a tensão está alta aqui, gente. Nem a energia está aguentando, olha lá. O clima está ficando tenso. Cada culto que nós participamos é um estudo bíblico, uma aula capaz de fazer você avançar e fazer uma pessoa
crescer e avançar e muito, desde que ela queira, desde que você realmente queira, esteja prestando atenção. Com a sabedoria se edifica a casa, diga comigo, e com a inteligência ela se firma. Diga, com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se o quê? Consolida. Com sabedoria você edifica. Com inteligência, com discernimento você consolida. É aquilo que a gente sempre fala. Não é difícil você conquistar algo. O difícil é você estabelecer. É verdade ou não é? Não é difícil. Todo mundo conquista alguma coisa. Todo mundo conquista alguma coisa. Nós precisamos, a Bíblia nos alerta e nos ensina. Nós somos cooperadores de Deus, tá? A Bíblia diz isso. Agora, eu preciso parar e pensar o seguinte: eu tenho cooperado com Deus para o meu bem ou para o mal? Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus na construção da nossa própria vida. Nós somos cooperadores de Deus na construção do nosso propósito. Nós somos cooperadores de Deus. Agora eu preciso parar. O nosso crescimento espiritual, ele tem que acontecer continuamente, diariamente. Nós temos que evoluir no treinamento para sermos pessoas melhores. O mundo melhora, quem melhora somos nós. Diz assim, ó: e não nos deixe cair em tentação. Diga comigo, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração que você aprendeu. Vigiem e orem para que não caiam. Diga comigo, para que não caiam em tentação. Opa, peraí, então quer dizer que se eu vigiar e orar, tem tentação que eu não vou cair? Tem. Tem coisas que eu não preciso passar. Tem coisas que eu não preciso passar. Se eu estiver em espírito orando, vigiando, tem coisas que eu não vou passar, não vou passar. Tem outras que vamos passar, vamos. Diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se o espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu não posso ser dirigido pela carne, eu preciso ser dirigido pelo espírito, porque eu já sei que a carne é fraca. A carne te arrebenta, meu filho. Ela te arrebenta. Você sabe que tem pessoas que hoje já são escravos da carne. Quando ela domina, você não consegue controlá-la. Sabia disso? Você não consegue controlá-la. É só isso aí para a história do vício. Seja pornografia, seja imoralidade, seja bebida, seja cigarro, seja droga, seja masturbação. Você vê que quando aquilo te domina, você não consegue se libertar. Se não for a misericórdia de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não consegue se libertar. Se a carne não estiver debaixo de sujeição do Espírito, ela te arrebenta, ela te destrói. Já viu quando a pessoa fala assim, eu não queria fazer, mas quando eu vi eu já estava fazendo. Por isso que a gente não brinca com ela. Por isso que você fortalece o teu espírito, para que você domine a sua carne. Autocontrole, domínio próprio é fruto do Espírito. E se você não tiver autocontrole, domínio próprio, você vai ser uma pessoa descontrolada. A sua carne te governa. E a sua carne vai te manter num lugar de dor, num lugar de sofrimento. Porque ela tem o governo, e ela não pode ter o governo. Vigiar é fazer uso do discernimento que separa a conduta de um cristão da conduta do ímpio. Vigiar é estar atento com os pensamentos que pensam. Porque você sabe que tudo começa no pensamento, né? Tudo começa no pensamento. Vigiar começa aqui, ó, na mente. Eu vigio com os meus sentimentos, eu vigio com os meus pensamentos, eu vigio com as sensações que eu estou tendo, porque eu preciso estar atento para, vigiar. Vigiar é estar alerta, é atenção, para que não caia em quê? O que eu disse, esses dias, um desses dias agora, das reuniões anteriores.
Eu disse, por que o Espírito Santo ele serve em nós como um GPS? Porque você ser um GPS, você vai se perder na caminhada. Você ser um GPS, você vai entrar em tempestades que você não precisava entrar. Porque quando você tem um GPS, o GPS te aponta e te mostra que tem uma tempestade à frente. Quando você identifica a tempestade, você contorna a tempestade. É assim. Quando você não tem, você cai na tempestade. E pode ser que você não saia dela. Então, nós estamos falando de comunicar um padrão elevado. Qual padrão você comunica? Qual a mensagem que você quer passar? Quando nós falamos de padrão, é comprovado pela neurociência, as pessoas não se apaixonam por pessoas e sim por padrões. Quem lembra da história de José? Quem lembra? José era um escravo no Egito. José, a Bíblia diz que José comunicava um padrão elevado. Um homem de Deus, um homem temente, um homem santo, seguro, intocado, boa aparência, diligente, bom administrador, íntegro, sabia lidar com o dinheiro, comunicava ser uma pessoa realmente, a pessoa que era sem fingimentos. O que acontece? Ele era um escravo. A mulher de Potifar, que era a mulher de seu senhor, ela se encantou, não pelo escravo, mas pelo padrão que ele comunicava. Não sei se você entendeu, prestou atenção ou não? Sim ou não? Porque se fosse por escravo, ela teria muitos outros escravos para se interessar, mas por que ela se interessou por José? Por causa do padrão que José comunicava. José comunicava um padrão muito elevado. Olha o que eu disse para você. Um homem de Deus, um homem temente, um bom administrador, um homem sábio. Ela olhou aquele padrão, ela ficou atraída por aquele padrão. Foi o padrão que ele comunicou que atraiu aquela mulher. Homens e mulheres, eu sempre faço esse alerta, tá? Maior decepção, mulheres e homens, viu? Vocês que estão na igreja. As pessoas que se interessam por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, estão se interessando por um padrão. Ok? Quando ele conhece e vê que o padrão é o mesmo do mundo, tchau. É isso que acontece. Porque as pessoas não querem, o mundo está cheio, você pode escolher qualquer um lá fora. O que eles querem? O que essas pessoas procuram? Um padrão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Comunica um padrão elevado. Se descobre que é a mesma coisa, que a única coisa que muda é porque frequenta a igreja, é uma decepção. O padrão desceu, é baixo. Eles já estão fugindo desse padrão lá fora. José mostrou um alto nível de governo e não cedeu aos assédios. Quando aquela mulher, ela se lançou sobre José, o que gritou ali? José teve, a primeira coisa, governo, autogoverno, ele não cedeu. Saiu dele, a primeira coisa que saiu dele foi aquilo que estava dentro dele, ele fugiu daquilo. Ele não alimentou. Presta atenção no que eu estou te falando, o senhor está falando do quê? Comunique um padrão elevado. O mundo busca esse padrão. É mais ou menos assim, ó. Quando a gente fala assim, deveria pelo menos, né? Pelo menos deveria ser. Quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma pessoa para te apresentar, eu tenho um currículo para te apresentar, é uma pessoa assim, e o cara é cristão. Teoricamente, quando você escuta isso, você fala assim, cara, integridade. Não é verdade? Teoricamente. É verdade ou não é? Você fala assim, puxa vida, deve ser bom. Deve ser íntegro, deve ser correto. Mesma coisa, eu estou falando só de funcionário não, estou falando de patrão também. Ó, o patrão lá é cristão. O que a pessoa pensa? Um alto nível. Essa pessoa tem um alto nível de integridade, corretíssima,
pessoa séria, pessoa equilibrada, porque geralmente os cristãos verdadeiros são conhecidos com esse perfil. Por esse perfil. Aí tem gente que vai falar assim: bispo, mais ou menos, porque eu já fujo de crente. É porque você encontrou alguém que não era. Ah, mas era sim, é na igreja. Não, não era. Você já respondeu, ele ia na igreja. Ele era batizado. Mas ele não nasceu de novo. Ele não é nascido de novo. Porque se ele fosse nascido de novo, se ele tivesse o Espírito Santo de Deus, ele não fazia o que talvez te escandalizou. Esse é o ponto. Porque nós precisamos ser. E quando você comunica um padrão elevado, você se torna diferenciado por aquilo que alimenta na sua mente. Porque quando Faraó olhou para José e ouviu quem era José, porque alguém já tinha informações sobre José, olhou e viu, tem um texto que eu li para vocês nas últimas semanas, que quando José, pelas revelações que Deus deu a José do que ia acontecer no mundo e o que Faraó precisava fazer para superar a crise que estava chegando, Faraó mesmo disse assim: aonde vamos encontrar um homem como este, em quem está nele o Espírito de Deus? Aonde nós vamos encontrar um cara como esse? Aonde nós vamos encontrar um cara com esse nível? Aonde nós vamos encontrar um cara com esse nível, uma pessoa desse nível? Porque o padrão que ele comunicava era alto. José tinha assim como Davi. Você já viu quando o rei Saul mandou procurar alguém que ele precisava de ajuda? Você viu o padrão que comunicaram de Davi? Dá aqui, por favor, passa aí, por favor, dá aí um pouquinho, isso. Pode deixar, vai. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até. Pediu o quê? Alguém que o quê? Que toque bem, ok? Por quê? Porque, olha que coisa interessante, né? Nessa fase, Saul estava sendo atormentado espiritualmente. Saul tinha o que eu chamo, pode procurar alguém perto de você que você vai descobrir que ele tem isso. Saul tinha o que eu chamo de possessão intermitente. Diga esse nome: possessão intermitente. Sabe o que é possessão intermitente? O demônio tomava Saul, ele ficava possesso, ele queria matar, ele queria arrebentar, ele queria destruir, ele queria tal. A hora que o demônio saía dele, é uma pessoa maravilhosa, ele chorava, ele dizia: nunca mais vou fazer isso, ai, você é muito melhor que eu te amo, você é maravilhoso. A hora que o demônio voltava e tomava ele já queria matar de novo. Tem gente que não fica possesso todo o tempo. Tem gente que o mal vem, toma. Daqui a pouco sai, fica só a pessoa. Onde ela chora, faz aquele alarido todo. É possessão intermitente. Um dos oficiais, esse não é o ponto, só estou fazendo um alerta. Tá? Olha para o seu irmão, ver se ele está bonitinho, está tudo certinho com ele. Se ele está indo aqui. Tá tudo bem aí do lado? Senão você liga a mão, você levanta a mão e pede socorro. Fala: obreiro. Um dos oficiais respondeu. Um dos oficiais respondeu. Diga comigo: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. O que ele estava procurando? Alguém tocasse bem, que sabe tocar harpa. Diga comigo: é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o melhor de tudo é que o Senhor está com ele. Que padrão, hein? Que padrão. Olha o currículo, olha como as pessoas o conheciam. Aí você fala assim: não, é Davi, ele já tinha lutado com Golias. Não tinha. Ele não era conhecido ainda por ter lutado com Golias.
Mas olha como as pessoas viam. Volta o versículo, por favor. Volta o versículo. Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. O garoto é bom demais para tocar. É um músico maravilhoso. Diga comigo, é um guerreiro valente. É macho. É valente. Sabe falar bem. O cara se comunica bem. Fala muito bem. Tem boa aparência. Ele tem uma aparência boa. O garoto se cuida. O garoto se veste bem, bonito. Tem boa aparência. Agora, o mais importante, como é que ele sabia que o senhor estava com ele? Como é que o cara vai apresentar o currículo do cara e falar assim, Deus é com ele? Você sabe por quê, né? Possivelmente pelas batalhas no anonimato com o leão e com o urso. Como é que um garoto pode vencer um leão e um urso? Como é que ele pode ter vencido desafios tão grandes, ser corajoso e vencer como ele venceu? Quem está entendendo? O que eu estou tentando mostrar a você? Qual o padrão que você está comunicando? É um padrão alto ou um padrão baixo? Você está entendendo que eu não estou falando? Se você estiver cochilando, você vai falar assim, eu fui na igreja, o bispo só falou de padrão, falou de coisa, de alto padrão, só falou de dinheiro. Claro, você está dormindo. Que padrão que eu estou falando? Hã? Porque a pessoa sai do ar, pega as metades, aí fala assim, só falava de padrão, só alto padrão, só... Ele falava assim, que tinha que comunicar um padrão alto, um padrão... Eu estou falando de condição financeira? Não, não estou falando de condição financeira. O padrão que você comunica como pessoa. O padrão de caráter que você comunica. Não só de caráter. Qual o padrão como profissional que você está comunicando? Aqui era para ser um jovem para ser contratado para tocar, mas ele era mais do que simplesmente um jovem que tocava. A gente precisa parar e perguntar assim, qual o padrão que eu estou comunicando às pessoas que me cercam? Qual o padrão que eu estou comunicando no meu ambiente de trabalho? Qual é o padrão que eu estou comunicando aos meus clientes? Porque a gente pode comunicar um padrão muito negativo. É verdade ou não é? É mais ou menos assim, né? Como você consegue recomendar uma pessoa, você consegue indicar uma pessoa que você já teve problema com ela, porque ela não tem palavra, ela não cumpre com o que ela promete? Dá para indicar essa pessoa? Sim ou não? Mas quando você encontra alguém que é ponta firme, alguém que, meu Deus, o cara falou, pode contar, você não tem medo, você fala assim, ó, vou te indicar uma pessoa, esse é top. Entendeu? É como aquela frase, todo mundo precisa de alguém para chamar de seu. Não é? É o meu mecânico, é o meu dentista, é o meu corretor. O que você é? Deixa eu falar aí, qual é a sua profissão? Fala aí, gente. É o meu corretor. Meu corretor é top. O que mais? Quer vender para mim, não? Hã? É a minha agente de viagem. Inclusive, ela tem uma promoção top. Você vai quase de graça para os Estados Unidos agora, se você fizer com ela. Né? E ainda você vai pagar parcelado. Hã? A minha agência de marketing. É sua também, aquela lá? É, a minha agência de marketing. Esse é o cara que você menos vai gostar na sua vida. Esse é o cara que você menos vai gostar. Sabe quem é, né? Ele trabalha para o leão. Você não entendeu, né? É isso. Ele falou, você ter medo dele é bom, porque é sinal que você está próspero. É porque ele é da Receita Federal, gente.
Não, mas ele conta que todo mundo paga, para ele, todo mundo aqui é honesto, né, Tiago? Todo mundo paga direitinho. Aqui não tem sonegador. Aqui, Tiago, o povo dessa igreja anda a pagar imposto, rapaz. Esse povo aqui tem prazer em pagar imposto. Paga com gosto. Dá Deus. Você está falando que você tem que dar a Deus e a César, viu? Entendeu? E às vezes o cara só nega para Deus e para César, você sabe, né? Aí o cara quer vencer, Tiago. Como é que vai vencer? Ele está levando o de César e o de Deus. E o de César pode escapar, mas de Deus não escapa, né, Tiago? Ficou bom, dá para divertir, né? Então, voltando aqui à seriedade do negócio, agora ficou bom, ficou divertido. Agora, você vê, agora eu vou te cumprimentar, meio desconfiado de você, Tiago. É nada, o Tiago é gente boníssima. Não, agora todo mundo vai ser amigo do Tiago. Todo mundo. O Tiago nunca arrumou tanto amigo na vida igual agora que sabe que ele é. Só tem gente da justiça aí, de vez em quando nós estamos cercados. Receita Federal do lado, delegado na frente, oficial de justiça na lateral, né? Você já está bem amparado aqui, pelo menos, né? A lei, nós estamos cercados. Está cheio de policial aí, de vez em quando tem uns armados aí também. Enfim, lá! Palmas para ele, ó. Pronto. Você ouviu ou não? E agora você tem aqui também um bom advogado para te livrar de todos eles. Já, ó. Aproveita a carona e... Aproveitando a carona, vem cá, vocês dois. Vem cá. Vem cá para a gente atualizar uma coisa com vocês aqui. Para a gente não perder o foco. Se você sonha com um padrão alto, você não pode comunicar um padrão baixo. Está entendendo ou não? Se a gente sonha com um padrão alto, nós não podemos comunicar, às vezes é a mensagem que nós estamos mandando, que o nosso padrão é baixo. Vem cá, pode vir aqui. Eu quero... A gente, nos últimos dias, assim como eu tenho compartilhado com vocês tantas coisas que Deus tem feito no ano de 2024, cada palavra profética, né? Aqui está a história de mais um casal que é esses que a gente sempre fala, né? Inclusive o testemunho de ontem citou eles como exemplo. Por quê? Nós sempre falamos que as pessoas, elas não perdem, elas desistem. E o segredo de algumas pessoas é justamente a sua perseverança, o seu continuismo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eles não são perfeitos, bispo, pastor não é perfeito, todos nós temos as nossas falhas. Mas nós temos lutado para fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós estamos num processo, numa caminhada de evolução. Crescendo, avançando para atingirmos a estatura do varão perfeito. E aqui tem a história de um casal que tem uma linda história, batalhas, desafios, mas uma linda história de perseverança e de continuismo. E essa perseverança, esse continuismo, tem gerado um resultado. Assim como hoje, quem me viu hoje pegar o testemunho pela manhã, de alguém que não tinha, por várias noites, dormiu num posto de gasolina dentro do carro com a esposa. Hoje, a história é outra completamente diferente. Hoje, para quem não tinha uma casa, tem vários imóveis.
Vários. E eu só quero deixar esse registro, eu vou introduzir com essa pergunta para eles, tá? Até porque essa pergunta eu já estou introduzindo proposital e depois a gente sabe o propósito. Eu só quero fazer uma pergunta a vocês. 2024 já é o melhor ano da vida de vocês? Sim, bispo, já é o melhor ano nas nossas vidas. É o melhor ano da vida de vocês? Com certeza. Então, Fabiano, para quem não conhece a história de vocês, eu quero que você faça um resumo bem rápido, bem objetivo, para a gente chegar aonde estamos hoje. E tudo que vocês estão vivendo no ano de 2024, que já são colheitas incríveis, mas é só a sombra do que está vindo aí pela frente. É só uma preparação para algo muito grande que Deus está fazendo na vida de vocês. Como é que o Fabiano e a Tatiana chegou na igreja? Bom, nós chegamos na igreja em 2001, né? Eu cheguei na igreja com a minha vida totalmente destruída financeiramente, né? Eu era um imoral, um egoísta e, embora totalmente destruído, era arrogante ainda para completar. Então, eu cheguei aqui com dívidas, cheque especial já estourado, com um bolinho de cheque sem fundos na minha mesa para eu pagar. Eu cheguei no fundo do poço, como a maioria das pessoas chegam na igreja também. Cheguei arrebentado. Financeiramente e profissionalmente, né? Financeiramente e profissionalmente, né? Profissionalmente, eu tentava ainda algumas estratégias, mas não tinha alicerce, não estava focado em Deus, então não permanecia, né? Acabava dando aquele ditado popular, né? Dava um passo para frente e 2 para trás. Era assim como eu cheguei aqui na igreja em 2001. Eu gosto de lembrar que a história dele, de vez em quando eu uso muito a história dele, porque isso está registrado na minha memória, do Fabiano passar 2 anos na igreja só pagando dívida, e um dia bastante emotivo, ele falou para mim que ele não aguentava mais tanta luta, tanta pressão, e ele não via o resultado, porque o que vinha nas mãos dele era só para pagar dívida, era só para tapar buraco que estava aberto dessa caminhada. Porque quando a gente chega na igreja, não é assim, acontece de uma vez, né? Você vai passando por um processo, e esse processo muitas vezes é bem doloroso, né? Dependendo do lugar em que você se encontrava. E no meu caso, o processo que eu passei aqui na igreja doeu muito, porque teve muitas coisas na minha vida que precisavam ser abaladas para que Jesus pudesse entrar de fato na minha vida. E daí começou todo o trabalhar de Deus, e nós fomos, já estava namorando a minha esposa, e ela foi meu apoio, meu alicerce, como sempre tem sido, e fomos juntos, né, nessa batalha, primeiro pagando as contas, só lembrando que para isso acontecer também precisava haver uma mudança de caráter, né? O caráter de uma pessoa que deve é uma situação, e o caráter da pessoa que tem Cristo já é outro, né? De honrar os seus compromissos, não ficar falando que você não está, não chegar a ligar o telefone lá no escritório, falar, não, eu não estou, manda dizer que eu não estou. Não, eu estou sim, mas eu quero te pagar, eu sei que eu devo para você, eu peço uma oportunidade, me dê uma chance, como que eu posso fazer, como a gente pode negociar. E daí acabamos pegando aqui na igreja, né, o caráter cristão de como se posicionar diante dessas situações. E foi muito doloroso, porque foram 2 anos que eu cheguei até o Senhor chorando, porque foram 2 anos que eu fui pagando contas, que eu fui doendo também com a palavra e entrando, ia me contrapondo também, e como que diz a palavra, ia me confrontando. Então foram 2 anos nessa situação, até eu começar a dar os primeiros passos para conquistar algo. Foi assim que nós chegamos. Eu quero que você preste atenção, eu vou fazer um resumo da história deles. Namoravam, trouxe a Tatiana para a igreja,
começa a sua história não tendo nada, começa os dois a sua caminhada, se casaram, eu fiz o casamento deles, o primeiro imóvel deles foi com muita dificuldade, não tinha móveis em casa, né? Tem essa história deles, não tinha móveis em casa, tinha muitas vezes sentou para comer no chão, né? A casa não tinha móveis algum, que quando a gente falava um pouquinho mais alto dava aquele eco, né? Porque não tinha móveis quase, nós tínhamos que muitas vezes, e olha só como que é tão gostoso, né? Você está naquela situação que você senta no chão com a sua esposa para comer uma pizza, mas vocês estão bem alinhados, tão bem alinhados, que aquilo se torna motivo de alegria e diversão para vocês, porque o principal já tinha entrado nas nossas vidas, que era Jesus, né? Então, tudo o resto, a gente sabia que no momento certo de Deus ia acrescentar e colocar nas nossas vidas. Depois disso, cresceram muito, avançaram, prosperaram muito, viveram coisas especiais, e tem um ponto de um dos últimos testemunhos deles, que eles compartilham, e isso serve de alerta para todo mundo, é quando você sai da dificuldade e você rompe e você começa a conquistar, você já tem uma outra realidade, uma outra condição financeira, você tem bons carros, você tem bons imóveis, e o Fabiano, ele compartilha isso, que chegou o momento que ele se intoxicou com a bênção, e ele se perdeu com a bênção. E quando ele se intoxicou, foram escolhas erradas. Deus já não era mais sua prioridade, né? Ele já foi se envolvendo mais com as bênçãos do que com o abençoador. Isso custou muito caro. Então, houve um momento que tudo aquilo que foi construído, eles viram isso praticamente desmoronar, desabar. E esse é um ponto importante da gente frisar, porque é muito comum a pessoa, depois que ele rompe, depois que ele sai daquela dificuldade, daquela escassez, daquelas lutas todas, e já começa a desfrutar de uma realidade diferente, de prosperidade, as coisas começam a fluir na sua vida. Se você não tiver muito cuidado, é aquilo que a gente diz, né? A bênção pesa e ela pode te esmagar. Sim, isso de fato aconteceu. Quando nós estávamos vivendo o momento mais, vamos dizer, a melhor fase das nossas vidas, interessante, quando eu gosto bem de frisar isso e gosto de expor isso, porque eu não tenho problema nenhum em dizer isso, faz parte da minha vida e eu quero compartilhar com todos, para que não cometa o mesmo erro que eu cometi. Vivendo essa melhor fase da minha vida, mas já devagar, já vinha entrando outras coisas, outros sentimentos, eu fui deixando a arrogância tomar conta de mim, eu fui deixando o egoísmo prevalecer. A soberba, exatamente, a soberba, e isso foi tomando conta de mim, e chegou ao fato de que eu cheio de mim, né, que como se diz, né, eu asso, eu frito, eu cozinho, né, eu faço de tudo, então eu já tinha não Deus como centro da minha vida, eu já tinha a pessoa eu, Fabiano, no centro da minha vida. Eu achava que eu poderia resolver as minhas coisas e as pessoas tinham que aceitar ou entender, ou de certa forma, ou seja, não tinha mais compromissos até com respeito às pessoas, porque o importante era eu, Fabiano. Mais importante, às vezes, nesse momento, era coisas do que pessoas. Sim, porque você, olha só como que as coisas começam bem devagar. Você vai se relacionando com certas pessoas, e essas pessoas, como estão fora da igreja, não estão vivendo a mesma fé que você, ao invés de eu contagiar aquelas pessoas com a minha fé, eu acabei sendo contagiado por essas pessoas. E daí o padrão deles, que a gente conhece, é um padrão mundano, é um padrão da cultura do mundo, né? E foi me levando para esse padrão, e a partir daquele momento eu já vinha na igreja, sentava nesse banco aí, mas a palavra já não entrava, eu já estava impermeável, ou seja, eu já tinha, como se diz, a minha morte espiritual já estava decretada. Eu estava um morno,
não tinha mais a presença do Espírito Santo, não sentia a presença do Espírito Santo, apenas sentava aí na igreja e assistia mais um culto. Era assim que eu estava já. E foi nesse momento que eu comecei a ter atitudes que vieram a fazer com que eu, num momento, eu traí a minha esposa. E o bom é isso, né? A gente não precisa ter coragem para fazer, e sim assumir, falar eu fui imoral, eu fui um adúltero. É por isso, são essas atitudes que faz com que Deus levante as pessoas. Foi um momento desafiador, foi um momento muito difícil para ambos, mas principalmente para ela, que foi uma batalha, uma guerra. Quer falar, Tati? Sim, bispo, foi só completando, né? O que aconteceu quando Cristo cresce em você, a velha natureza, o velho homem é mortificado e diminui. O que aconteceu no caso dele? Ele foi se distanciando de Cristo, aí o velho homem, a velha natureza veio à tona. E aí, tudo isso que a gente sabe, foi um período muito difícil. Eu também não digo que... Eu sei que eu tenho minha parcela de culpa, porque nós estávamos vivendo o melhor momento das nossas vidas, e eu falo sempre, até ontem eu conversava com uma mulher, o nosso papel é proteger a nossa casa. O nosso papel é sermos aquela estrutura para o nosso marido, para a nossa família. E, nesse momento, nós estávamos vivendo um momento tão abençoado, o melhor das nossas vidas. Deus havia realizado os nossos sonhos, a gente estava num apartamento dos sonhos, carros dos sonhos. Eu tinha acabado de ter um filho que era impossível dele ter um filho. Eu estava lá com meu bebê meses. Então, vivendo tudo aquilo que você um dia sonhou e pediu para Deus. Mas o que eu fiz? Eu também comecei a me envolver. Não na forma errada como ele, mas me distanciar, porque os momentos, estar na casa do Senhor não é como hoje, eu preciso. Eu sei que aqui é o meu lugar e que eu tenho que estar aqui. Chegou um momento que era, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho a empresa para gerir, eu tenho agora uma criança pequena. Deus entende. E aí é o erro, gente. Você começa devagar, perdendo o prazer, perdendo a fome, e você baixa as mãos. E aí o mal entra. E quando o mal entra, a gente sabe que é para destruir mesmo. E foi o que aconteceu na minha casa. Veio para tentar destruir a minha família, porque quando eu me deparei com uma situação dessa, eu confesso que eu era dependente emocionalmente do meu marido, o mundo caiu diante de mim. Está lá, quem não assistiu ainda, faço questão, vá aos Destinos Curados, eu conto, e serve aí de um grande testemunho e ajuda para muitas mulheres que necessitam. Mas eu encontrei em Jesus. Eu encontrei no bispo Maurílio, eu encontrei na família dele, na bispa Cléo, o apoio que eu precisava. Foi muito difícil, mas eu falo, Deus preparou anjos na minha vida que me seguraram, que me deram a direção, que me mostraram o caminho, e para a honra e a glória do nosso Deus, hoje eu estou aqui. Eu lutei pela minha família, foi difícil, foi muito difícil. Não vou contar detalhes aqui para não estender, volto a dizer, vá até lá. Foi muito difícil, mas louvado seja o Senhor, que eu perseverei, lutei pela minha família e hoje nós estamos aqui, abençoados. E eu agradeço a Deus, agradeço, bispo, ao senhor, à sua família, porque muitas vezes eu não queria, óbvio, expor, contar para a minha família, porque eu sabia que seria mais um desafio para eu ter que enfrentar. Muitas vezes o bispo foi meu irmão, muitas vezes o bispo foi meu pai, o bispo foi meu amigo, e eu louvo a Deus por esse apoio que eu tive e por tudo que o Senhor Jesus fez na minha família. E estamos aqui para a honra e glória dele. Amém. Eu choro hoje
porque eu tenho muita vergonha do que eu fiz. E choro também de alegria, porque vê o que Deus faz, né? Deus pega uma situação dessa, uma situação miserável dessa, uma situação de destruição, e Deus transforma e reverte isso numa grande bênção, que hoje, através do nosso testemunho, nós podemos ajudar pessoas que estão passando ou passaram por essa situação, e isso tem sido muito gratificante para nós. E eu quero deixar bem claro também para vocês, homens, que quando a gente chega nesse patamar, que eu tenho certeza que todos vocês vão chegar, vão conquistar, vão avançar, vão ser grandes, vivendo essa fé aqui do ministério, nós temos que colocar, conforme eu disse lá no Destinos, a faca no nosso pescoço. Ou seja, lembrar de onde saímos, lembrar que tudo é do nosso Senhor, é do nosso Deus, foi Ele quem nos colocou lá. Não olhar para nós mesmos ou para as nossas próprias atitudes ou decisões, mas sempre nos pautarmos em Cristo, buscar a Ele em primeiro lugar e entregarmos as nossas vidas. Porque quando a gente está próspero, compra carro lá, imóvel aqui, e há aquela fluidez. Por que é a fluidez? Você tem a bênção do Senhor, você tem a unção de conquistas. Então você compra, você faz negócios, você compra coisas do seu agrado, de grife, sem nenhum peso, sem nada. E isso vai te levando numa sensação que você possa ter o dia de amanhã, que é uma sensação de que, nossa, eu sou o cara. Eu tenho poder, nossa, eu influencio as pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm e batem nas suas costas, é o carro aqui, você vai tirar ali, mas tudo isso é uma grande ilusão, é uma grande armadilha do diabo para te ceifar, para tragar a sua vida. E se eu estou aqui hoje é pela misericórdia de Deus. Deus teve muita misericórdia da minha vida, porque até risco de morte eu estava correndo, e não decorrente de outras coisas, mas decorrente de um problema de saúde. Até isso eu estava correndo o risco de morte, mas por causa dessas colheitas negativas, e Deus teve misericórdia, me levantou, e para isso foi muito importante, como a minha esposa ressaltou, o bispo Maurílio, a pastora Liliane, o Vitor, o Gui, todos fizeram parte, a bispa Cléo, lá em São Paulo, todos eles foram extremamente importantes, foram usados por Deus mesmo. Sabe quando você se sente como um anjo te carregando, como um anjo te levantando? Porque aí é uma outra situação para vocês, homens. O diabo, ele te dá força para você ir lá e cometer, ele te dá força e coragem para que você venha praticar aquela atitude. Mas depois, a minha maior dificuldade era conviver com o peso dessa atitude, era conviver com a vergonha desse erro, e pior de tudo, ele te acusa de uma tal forma, o diabo é tão sujo que ele te acusa de uma tal forma que você perde as suas forças, você acha que Deus não vai te perdoar, que o teu pecado não tem perdão, que não adianta você buscar a Deus, não adianta você orar a Deus, não adianta você ir na igreja, que você não tem perdão, você é um lixo, você errou, você é desprezível, eu não te amo mais. Então, esses sentimentos, eles me corroíam, eles doíam dentro de mim de uma tal forma que me consumia, eu não conseguia mais ter sono, eu não conseguia mais ter paz. Eu vivi uma vida, períodos que só Deus mesmo, só Deus, a minha esposa, o bispo, a família dele, me apoiando e ali estruturando para que eu viesse a ter força novamente, para que eu pudesse me levantar e buscar a Deus e entender que Deus tinha me perdoado, e que Deus ia mudar aquela situação, Deus ia arrancar aquele sentimento que estava dentro de mim, me consumindo, doendo. Então, essa é a maior dor, não é a dor de que você clame a Jesus e tenha uma acusação contra você, dizendo que você não está chamando a atenção do Senhor e que Ele não te perdoa e que você é nada, isso te corrói.
Mas isso é uma mentira do diabo, é uma mentira para te enganar, é uma mentira porque se você se arrepende de forma sincera perante o Senhor, Ele te perdoa. Lógico que você vai ter as batalhas e os processos, né, daquele erro que você cometeu, porque você cometeu um erro, você cometeu uma falha. Então, eu tive as minhas colheitas negativas desse erro que eu cometi, que não foram tão boas, aliás, foram horríveis, mas a maior dor mesmo é a maior que você clame a Deus e que você busque a Deus e venha a acusação contra a tua vida. Isso é a pior coisa. O que ele está falando, pega isso, tá? Porque a vergonha toma conta. Ele tinha vergonha de mim, ele fugia de mim, eu queria ajudá-lo, eu queria falar com ele, ele se escondia de mim. E depois ele passou por muito tempo com vergonha de mim. E até superar. Tinha vergonha de vir na igreja. Até esse sentimento coloca em você. Eu tinha vergonha de vir na igreja. Mas rompeu, venceu, deu as respostas certas, e isso já está superado. E voltando aqui, de lá para cá, Deus tem feito coisas incríveis, né, dessas respostas certas, Deus tem feito coisas incríveis. Hoje, 2024, já tem sido assim um ano incrível para eles, explosivos, um ano, os maiores contratos, né, os maiores clientes da história de vocês, a maior expansão do escritório de vocês aconteceu esse ano. Só lembrando que isso aconteceu em 2016, né? Então nós passamos 17, 18, 19, Deus tratando, lapidando, e 2020 mesmo, 2021 é que eu me sentia plenamente no Senhor, perdoado, já resgatado, mas vocês veem a luta que foi, 2016 até 2020. Então, foram 4, 5 anos aí chorando, mas Deus, conforme o próprio nome dele diz, Deus, como Deus é bom. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus hoje, por estar aqui, por estar compartilhando isso com vocês. Deus fez uma rebuliço na minha vida, porque eu tinha que passar por certas situações, até para que o meu caráter fosse moldado, o meu caráter fosse transformado, o velho homem realmente saísse dentro de mim e eu recebesse realmente Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quando isso aconteceu de fato, houve uma mudança. É aquele período que há um antes e há um depois. E depois começou Deus a trabalhar e fazer, e as coisas de Deus são tão incríveis que hoje, 2024, eu estou na igreja desde 2001, mas em 2024 eu vivo um ano extraordinariamente maravilhoso, onde que Deus realmente cumpriu a palavra nas nossas vidas, a palavra profética, e esse é o ano em que nós crescemos muito, mas crescemos muito, e esse crescimento começa desde 2023, do final do ano de 2023 para entrar em 2024, e nós vemos crescendo nesse sentido. Deus vem nos dando ideias, estratégias, e nós fomos colocando em prática essas ideias e essas estratégias. E hoje, principalmente falando hoje agora, a nossa empresa, a Perim Advogados, deixou de ser uma empresa. Eu falo empresa porque de longe não é mais um escritório de advocacia. Nós mudamos tanto no conhecimento quanto na parte intelectual. Avançamos na parte intelectual também, nesse crescimento profissional. Nós evoluímos e trouxemos para a Perim Advogados novas áreas, uma expansão dentro da Perim Advogados. Criamos uma nova empresa, que é a Perim Soluções Tributárias, Empresariais e Patrimoniais, que é uma empresa hoje voltada totalmente para o empresário, onde que nós fazemos
estruturações de holding, planejamento tributário, planejamento societário. Nós fazemos a recuperação de crédito tributário. Nós fazemos também nós montamos e estruturamos trading offshore e também joint venture no exterior, que esse é de um cliente que entrou para nós esse ano, que Deus colocou nas minhas mãos, de uma empresa de exportação. Estamos criando joint venture e trading para ele no Cairo, no Egito, e também agora na Argélia e também em Dubai. Então, passamos por um processo totalmente de reestruturação do escritório, ampliação para atender todas essas áreas e todos esses clientes decorrente de todos esses setores. E também começamos a avançar também no núcleo empresarial, na Perim Advogados, que acabou acontecendo também, voltado para as empresas. Hoje temos empresas de mais ou menos 1.600 funcionários, onde que nós damos toda a estrutura para elas, fora as outras, desde frigorífico, usinas e tudo mais. E Deus veio fazendo, você vê como que são as coisas, né? Deus ampliou a minha mente, Deus me deu visão. Eu antes olhava só para um determinado segmento, e Deus fez uma ampliação, um rebuliço na Perim Advogados, com essa nova empresa, e com essa empresa também deu-se uma nova ideia, que atualmente nós criamos também uma outra empresa, que é uma empresa voltada na compra de ativos judiciais, que é a PMX, e está aí em franca processo de implantação, e a partir de janeiro agora ela começa já a voar, dar novos saltos, e estamos muito felizes com o que Deus vem fazendo, dos clientes que tem colocado nas nossas mãos, como os grandes empresários que estão vindo até nós para fazer contratos conosco e querem, porque hoje nós aqui do interior, e essa foi a visão que Deus me deu, nós tínhamos uma limitação em que, se eu preciso de um advogado para um determinado setor, se eu preciso de outra questão, eu tenho que me dirigir a um outro advogado. Não, hoje nós concentramos tudo em um lugar só. O que o empresário precisa em termos de negócios, em termos de estruturação de empresas, em termos de avaliação de qual empresa dele deve ficar no lucro real presumido, o que ele deve crescer, as melhores oportunidades fiscais de trabalho, de negócio para ele, nós temos lá, desenvolvemos com início também. Eu orava para Deus, conforme a palavra que nós recebemos aqui do altar, que Deus me dê guerreiros fortes, como que deu a Davi, guerreiros poderosos. Eu citava sempre nas minhas orações, que o bispo foi lá em casa, eu tenho um painel onde eu vou pregando cada palavra profética que eu recebo aqui na igreja. Eu vou pregando lá e depois vou declarando, e uma delas foi a que o Senhor concedeu a Davi, guerreiros fortes, que um deles, Jabezão, valia por 800, Samá valia por 300. E eu peço, Senhor, coloque esses guerreiros na minha vida, coloque esses valentes que vão estar lá na minha empresa e lutando junto comigo, no mesmo propósito, no mesmo espírito. E Deus foi acrescentando esses guerreiros lá na empresa, e hoje nós somos um exército de guerreiros lá na empresa, que nós tínhamos, acho que 11 funcionários, acho que 8 funcionários, hoje nós estamos com mais de 30 funcionários, e estamos contratando, estamos em expansão, progredindo, avançando, e indo para um futuro glorioso aí que Deus tem preparado para nós. Muito bem. Só para fechar, Jesus transformou, restaurou a vida de vocês. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida de vocês? Ministério Mudança de Vida é tudo, conforme o nome já diz, é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Aqui é o nosso porto seguro, aqui eu encontrei a minha casa, eu tenho essa casa, é uma alegria estar aqui, é uma alegria fazer parte desse ministério. Aqui eu encontrei o meu propósito de vida. O nosso propósito de vida é isso. Tem todas essas empresas que estão crescendo muito, graças a Deus, mas tem um propósito, né? E isso nós entendemos também, desde o ano passado, qual que seria esse propósito.
O nosso propósito é estabelecer a cultura do reino, o nosso propósito é salvar pessoas, ajudar a ganhar almas, que os nossos dízimos e ofertas possam salvar centenas de almas. Eu sonho ainda em estar num estádio que eu mesmo, com os meus próprios recursos, patrocinei aquele evento de colocar pessoas para serem salvas, criar escolas, igreja. Tem um projeto meu pessoal de fundação, que inclui escolas, ou seja, a gente mudou tudo nas nossas vidas. Você vê que antes era o Fabiano, era o eu, né? Agora não, as coisas para mim não importam. Essa é uma nova mudança que teve na minha vida, uma mudança de postura, até que nada mais importe. Quando a gente aceita Jesus, realmente nada mais importa. O que importa é o reino, o que importa são pessoas. Antes eu valorizava coisa, hoje valorizo pessoas. Então, o Ministério Mudança de Vida, ele fez eu dar uma repaginada na minha vida, mudar a minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida. Aliás, eu sei muito bem, se eu não tivesse chegado a esse ministério, com certeza eu nem mais aqui estaria no inferno, provavelmente, né? E agradeço a Deus, o Senhor, o ministério e essa... De novo. Essa mulher valente, né? Essa mulher valente, conforme o próprio nome diz, as corajosas, valente e corajosa. Você, meu amor, é uma mulher valente e corajosa que eu admiro muito, que eu amo muito, e agradeço todos os dias por você estar na minha vida e fazer parte da minha vida e ter lutado por mim. Meu Deus, já saiu uma declaração aqui, né? O que representa para você, Tati? Bispo, como eu já disse aqui há pouco, o ministério é minha vida, foi meu suporte, foi meu alicerce. O que seria de mim se não fosse esse ministério? Eu amo estar aqui na igreja, eu amo essa igreja, eu amo o senhor, a sua família, a bispo, eu admiro demais. Quem fala comigo sabe, quem trabalha comigo sabe. A minha alegria é estar aqui hoje. O senhor sabe, muitas vezes eu estou aqui nesse canto, servindo, e está aquele louvor gostoso. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo que não fosse aqui, na sua presença. Então, eu amo estar aqui, amo esse ministério. Lindo, para Jesus. Maravilhoso. Fique em pé, por gentileza. Testemunho fala muito e fala sobre tudo e sobre todas as áreas. Eu vou pegar um gancho do que o Fabiano falou agora, para a gente, pretendo não me estender na oração com vocês. Me dá Ezequiel aí, por favor. Lê aqui em voz alta, por gentileza. Mais alto. As coisas não vão continuar como estão. Não, não vão. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Diga comigo, chamei pelo nome Bezalel. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Diga comigo, e o enchi do Espírito de Deus. Talvez a primeira vez que a gente vê um homem ser cheio do Espírito de Deus com um propósito específico e profissional. O enchi com o Espírito de Deus, de habilidade, diga comigo, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar ouro, prata e bronze. Escolhi a Oliabe, filho de Ahisamach, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Gente para ajudar. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado.
Se eu mudar a tradução, o enchi com o meu espírito e lhe dei inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar ouro, prata e bronze. Se eu mudar a tradução, e enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade. Deus, o Espírito de Deus, e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós somos construtores, nós somos artesãos para construir a nossa história, a nossa vida. Quando Deus tem um propósito conosco, Deus coloca o Espírito dele em nós. E o Espírito nos dá. Hoje eu falava sobre isso, quanto isso aqui me encanta. Saber que o Espírito Santo capacita, dá sabedoria, dá habilidade, dá perícia, para cumprir com o propósito, para fazer coisas, elaborar, criar, projetar. Isso é poderoso demais. Isso é incrível. Uma habilidade dada pelo Espírito Santo. É como você ouviu no testemunho agora. Deus nos dá ideias. Deus nos dá projetos. E o mais incrível é a graça para executar. A graça. Eu dizia hoje pela manhã, eu lia. Eu vou ler só mais 2 versículos, 3 versículos, em traduções diferentes. Joel 3, na NTLH, diz assim: anuncia isto às nações. Diga comigo: preparem-se para uma guerra santa. Chame os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem seus arados em espadas, e das foices façam lanças. Abre os seus olhos e lê aqui comigo. Transforme seus arados em espadas e das foices em lanças, e até os fracos digam que são o quê? Multidões e mais multidões enche o vale da decisão. Quando a gente diz prepare-se para uma guerra santa, sua família não é sagrada? Sim ou não? Lute por ela. Os seus sonhos não são sagrados? Lute por eles. O seu negócio, a sua empresa, não é sagrado? Lute por eles. Lute por eles. Olha que coisa incrível. Proclame uma guerra entre as nações, prepare-se para a guerra, desperte os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem seus arados, fazendo deles espadas. Pega a tua ferramenta de trabalho e faz dela uma arma nas suas mãos. E as suas foices façam lanças. Agora em voz alta: digo fraco, eu sou? Ah, não. Digo fraco, eu sou? Não é para o fraco dizer que é fraco, é para o fraco dizer que é? Não importa o que você está sentindo. Digo fraco, eu sou guerreiro. Multidões, multidões no vale da decisão. Que decisão eu vou tomar? Vou continuar onde estou, vou continuar perdendo, vou continuar sendo roubado, vou continuar sendo saqueado, vou continuar passivamente aceitando, ou vou me levantar? Proclamem isto entre as nações, declare uma guerra santa, convoque os valentes. Que todos os homens de guerra apresentem-se e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espada. Sua ferramenta de trabalho hoje é uma arma na sua mão. E as suas foices em lanças. Que o fraco diga o quê?
Que o fraco diga eu sou. Que o fraco diga eu sou. Que o fraco diga eu sou forte. Se levanta. Proclama uma guerra. Você vê que quem luta dá a volta por cima. Quem luta supera. Não seja um desistente. Eu estou aqui como instrumento de Deus para encorajar você. Quando eu trago um testemunho para mostrar para você, é que para mostrar que é possível, mesmo debaixo de tanta guerra, tanta luta, tantas situações, adversidades, pessoas estão vencendo, estão superando. Quando tinham tudo para desistir, não desistem, estão lutando. Tinham tudo para não acreditar mais, estão acreditando, estão rompendo. Diga a Deus: coloca o teu espírito em mim, Senhor. Coloca o teu espírito em mim. Feche os seus olhos. E eu enchi com o espírito, lhe dei grande sabedoria, habilidade, destreza, capacidade, inteligência, competência. Deus quer te dar uma habilidade que você não tem, uma competência que você não tem, um conhecimento que você não tem. Deus quer dar a você revelações que você não tem, uma inteligência que você não tem. Deus quer dar a você. Fala para Deus, fala em oração, coloca o teu espírito. Olha, se eu tivesse menos gente aqui, eu ia fazer igual eu fiz hoje pela manhã, que eu coloquei todo mundo no altar do Senhor. Venha, diga a Deus: Senhor, coloca o teu espírito em mim, Senhor. Eu quero esse espírito que me enche do teu espírito. Eu quero capacidade, eu quero conhecimento, eu quero plena capacidade, eu quero inteligência. Eu preciso de coisas que só o Senhor tem. Tem coisas que só Deus tem. Deus tem mais para te dar. Deus tem o enchido do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar perícia, Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar talentos. Diga a Ele: coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Faz. O Senhor chamou pelo nome. O Senhor chamou Bezalel pelo nome. Ele está te chamando pelo nome. Ele está te chamando pelo nome. Ele está te chamando pelo nome, dizendo: oh, eu estou te chamando. Eu vou colocar meu espírito em você. Eu vou te capacitar. Eu vou te dar habilidades. Eu vou te dar dons. Eu vou te dar talentos. Eu vou te dar poder. Diga a Deus: põe teu espírito em mim, Senhor. 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 Põe teu espírito em mim. Deus vai colocar o espírito dele na tua vida. Vai te dar dons, vai te dar talentos, vai te dar habilidade. A tua ferramenta de trabalho vai virar uma arma na tua mão. Trava uma guerra santa e diga: ninguém vai roubar o que é meu, ninguém vai tirar o que é meu. Trava uma guerra santa. A minha casa é santa, a minha família é santa, o meu negócio é santo, é sagrado. Ninguém vai tirar o que é meu, ninguém vai roubar o que é meu. Ninguém vai tirar o que é meu. O que é meu ninguém rouba. O que é meu ninguém rouba. O que é meu ninguém rouba. Aleluia. Ele é grande. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Ele é grande, Ele é grande. Ele é grande, Deus é grande. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Dê dons, talentos, habilidades. Dê conhecimento, dê plena capacidade. Dê a eles. Dê a ele o poder para transformar a ferramenta de trabalho dele numa arma. Dê a ele capacidade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Teu problema não é grande não, grande é seu Deus.
Ele é grande. E todos hão de ver. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Diga com fé, quão grande é meu Deus. Diga, quão grande Quão grande é o meu Deus. é o meu Deus. Eu Cantarei. Eu cantarei. Ele é o meu Deus. E todos, Todos hão de ver. fala com fé. Quão grande é o meu Deus. Diga, quão grande é meu Deus. Todo mundo vai ver. Todo mundo verá. Grande é o meu Deus. Diga na sua oração. Que as pessoas possam ver a tua grandeza na minha vida. Que as pessoas possam ver, meu Pai, que eu possa glorificar o teu nome, que o meu testemunho glorifique o teu nome, que a minha história glorifique o teu nome, que o meu testemunho exalte o teu nome, Senhor, que o meu testemunho glorifique e exalte o teu nome, Senhor. Diga isso a Deus. Diga, Senhor, eu quero glorificar o teu nome com a minha história. Eu quero que as pessoas sejam impactadas com o meu testemunho. Eu quero que as pessoas, meu Deus, vejam a tua glória na minha vida. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero, meu Deus, eu quero que as pessoas vejam a tua grandeza, o teu poder. Eu quero, Senhor, e elas verão, Senhor, e elas verão, Senhor. Ele vai te capacitar. O que você quer? Dons, talentos, habilidades? Tá lá. Eu chamei Bezalel. Fala a Deus em oração. O Senhor chamou Bezalel e colocou o teu espírito na vida dele. Coloca na minha. O Senhor chamou Bezalel e colocou o teu espírito nele. Coloca em mim, Senhor. Coloca em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. E todos hão de ver. Quão grande É o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Aleluia. Eu cantarei. Coloca no teu espírito, você vai virar o jogo. Coloca no teu espírito, você vai virar o jogo. Quero que você pegue o teu propósito nas mãos. Quero que você pegue o teu propósito nas mãos. E você vai dizer, eu vou virar o jogo. Eu vou virar o jogo. Eu vou entrar em 2025, mas essas situações não vão entrar comigo. Eu vou entrar em 2025, mas esses problemas não vão entrar comigo. Eu vou entrar em 2025, mas essas situações não vão entrar comigo. Elas vão cair por terra aqui. Elas vão cair por terra aqui. Em 2024, agora em dezembro. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio em definições. Eu creio em milagres. Eu creio, Senhor. Eu creio, me dê, Senhor. Coloca o teu espírito em mim, porque eu creio que eu vou entrar em 2025, mas esses problemas não vão entrar comigo. Estas situações não vão entrar comigo. Esses problemas, essas 3 situações não vão entrar comigo em nome de Jesus. Diga. O nome é o seu. Tu és digno do louvor. Aleluia. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande. Quão grande Ele é grande. é o meu Deus. Diga. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande. Quão grande é o meu Deus. Você que está com o teu propósito, se você não tiver e você quiser, levanta a tua mão que eu vou pedir os obreiros para entregar para você. Talvez você não recebeu na porta. Eu quero que você pegue o teu propósito, que são as 3 coisas que você vai colocar aí nesse propósito,
que você não vai levar com você para 2025. Você vai entrar em 2025, mas essas 3 situações não entrarão com você em 2025. Isso, se você não tem, segura. Depois você vai colocar aí as 3 coisas que você não quer, você não vai entrar com você em 2025. Com seus olhos fechados. Espírito Santo, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor chamou pelo nome Bezalel. O Senhor chamou pelo nome e colocou o teu espírito nele. A Oliabe para ajudá-lo. E outros o Senhor capacitou, derramou do mesmo espírito para ser com eles e ajudá-los, apoiá-los, para cumprir com o propósito que o Senhor tinha, para que eles executassem aquilo que o Senhor estava mandando. Coloca o teu espírito em cada homem, em cada mulher que aqui está, Senhor. Dê sabedoria, inteligência, capacidade, perícia, habilidade. Amplia a visão. Favorece, levanta pessoas para estar com ela. Coloca pessoas para apoiar. Levanta pessoas, as pessoas certas. Tira as pessoas erradas. Tira as pessoas erradas e coloca as pessoas certas. Tira as pessoas que vai ser problema na vida dele, Senhor, que vai ser problema na vida dela, que vem só para causar dano. Tira e coloca as pessoas certas. Coloca as pessoas que serão bênçãos. As pessoas, meu Deus, que vão cooperar, somar com ela. Coloca, Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que aqui está. Eu quero orar por ela e profetizar sobre a vida dela. Eu quero declarar que ela vai entrar em 2025. Mas essas situações não vão entrar com ela, serão definidas aqui, agora em dezembro. O Senhor não precisa de 30 dias, o Senhor pode operar em dias, o Senhor pode operar em horas, o Senhor pode operar em minutos, o Senhor pode operar instantaneamente, o Senhor pode operar. Nós cremos que nós estamos a uma oração da mudança, a uma oração do milagre, a uma oração, meu Pai, de dar a volta por cima, de virar o jogo. Nós estamos a uma oração, Senhor, e o Senhor pode fazer isso já. Abençoa, Senhor. Abençoa, eu quero declarar sobre a vida delas. Eu quero profetizar. Tem pessoas que já preencheram, outras ainda não, mas o que será colocado nesse propósito, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ela vai entrar em 2025, mas essas 3 situações não vão entrar com ela. Ela vai entrar em 2025, mas os problemas não vão entrar com ela. Ela vai fechar esse ano com chaves de ouro. Ela vai fechar esse ano abençoada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, grandes viradas acontecendo, grandes reviravoltas acontecendo na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos e o teu propósito estiver na tua mão. Eu quero abençoar a tua vida. Que o Espírito de Deus tome a tua vida. Deus te chama pelo nome. E se Ele te chama, tem um propósito. Que Ele coloque o Espírito dEle em você, como Ele colocou sobre Bezalel. E que Ele te dê habilidades. Que Ele te dê conhecimento. Que Ele te dê sabedoria. Que Ele te dê dons, talentos, para executar tudo aquilo que Deus tem com você e através de você. Em nome do Senhor Jesus, que você se levante para uma guerra santa, se levante em jejum, oração, se levante para uma guerra santa, para dar a volta por cima, para vencer, para romper. Se levante, transforme as suas ferramentas de trabalho numa arma, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar as tuas vitórias. Eu quero declarar as tuas vitórias. Você rompendo, crescendo. Situações caindo por terra aqui, agora, em dezembro. Situações sendo mudadas aqui, agora, em dezembro.
Em nome do Senhor Jesus, situações sendo revertidas aqui, agora, em dezembro, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar portas novas abertas. Eu quero profetizar negócios, clientes, negociações. Eu quero profetizar bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, teu casamento. Em nome de Jesus, teus negócios, tua empresa, tua equipe. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Eu abençoo. Que o nome do Todo-Poderoso, o nome que é sobre todo nome, que ele se revele na tua vida de forma poderosa. Aleluia. Creia. 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 Você pode dizer isso? A poder de Jesus. A poder no nome de Jesus. Em teu nome, Diga. as muralhas cairão. Aleluia. Vai cair uma por uma. Uma por uma. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Há poder no nome de Jesus. Diga. As muralhas derruba cada uma delas, Senhor. Derruba cada uma delas e glorifica o teu nome na vida desses homens e dessas mulheres. Eu quero declarar mudança na vida deles. Quero declarar definições sobre a vida deles. Eu quero declarar, meu Pai, milagres acontecendo, milagres que só o Senhor pode operar. Seja abençoado nessa noite. E eu profetizo sobre a tua vida. Definições para a tua vida. Definições para ainda esse mês. Situações sendo definidas, resolvidas agora. Este mês. Problemas caindo por terra agora. Neste mês. Que você finalize esse ano de forma extraordinária. Que você tenha um final de ano glorioso. Que dezembro seja um mês de milagres na sua vida. Um mês de definições, um mês de boas novas, de boas notícias, de portas abertas, de fluidez, de crescimento. Que você receba, em nome do Senhor Jesus, uma unção. Que aconteçam coisas tão incríveis na tua vida, que você entre em 2025 com muitas definições já para 2025, colhendo bênçãos em 2025, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu declaro em nome de Jesus, mudanças acontecendo na tua vida, ainda este mês, em nome de Jesus. Diga, eu creio. Diga, eu concordo com a tua oração. Diga, ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.